Olá, meus irmãos, grande abraço a todos, que a paz e o amor de Deus possa te alcançar em mais um dia que o nosso Deus abençoou, um dia em que Deus santifica, torna santo, para que possamos olhar para este dia e lembrar do Criador de todas as coisas. Amados irmãos e amigos, que bom que você apertou o play deste vídeo para ouvir não Denilson falar para você, mas apenas ser instrumento da parte de Deus, no sentido de trazer as Escrituras para que você ouça, já que o mundo tem te colocado muitas tarefas e você não tem tido tempo de manusear a Bíblia, a palavra de Deus. Nunca devemos esquecer de que quando oramos a Deus, queremos que Ele nos ouça. Da mesma forma, quando lemos a palavra de Deus, é Deus falando para você. Através das Escrituras, através da inspiração divina, que muitos temem em não querer compreender esse sagrado livro, com a simples desculpa: eu não confio na Bíblia porque foi escrita por homens. Imagine só tamanha ignorância. E você confiaria melhor e te daria mais credibilidade se você soubesse que essa palavra foi escrita por animais, por um rabo de um cavalo, por exemplo? Desculpe a ignorância. Mas às vezes temos que falar forte para que as pessoas possam perder essa hipocrisia, essa ideia, uma desculpa arranjada para não crer no Deus que ela diz que crê e não enxerga. Eu não consigo enxergar Deus, mas eu tenho que ouvir a sua palavra, e isso vai abrindo os meus olhos, isso vai tirando de mim as densas trevas e vai me mostrando a luz, de pouquinho em pouquinho, e ela vai crescendo, 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 e eu consigo, por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão diária com a sua palavra, com o Santo Espírito de Deus, por meio de Cristo Jesus, crer que existe um Salvador, que existe um Deus que criou todas as coisas, inclusive nós, seres humanos, ingratos, perversos, cruéis, infiéis e ainda com traços de rebeldia para com esse próprio Deus. Veja como é a natureza humana. É natural? É, porque somos pecaminosos, somos pecadores por essência. Mas hoje eu quero tratar de um tema muito importante do passado, para o presente e para o futuro. E o tema que eu trago para você é um tema muito rico, inclusive em alguns pontos, tais quais as sete partes que Jesus sangrou em sua anatomia, e o significado de cada um para a nossa compreensão. Quais os 5 aspectos que Paulo retrata, revela, porque ele se gloria na cruz. Uma mensagem muito forte do sentido da cruz. É comum olharmos para a cruz e entender que Jesus morreu crucificado e que derramou seu sangue. Apenas isso. Mas quando olhamos com um olhar de águia, que vê acima do nosso alcance natural, nós podemos ter uma compreensão muito mais forte do que a cruz, a mensagem ficada na cruz. Eu gostaria, com sua permissão, se você tiver uma Bíblia em casa, você abrisse aí o livro de Efésios, que é no Novo Evangelho,
aonde Paulo fala ali. Capítulo 6. Capítulo 6. Efésios. Desculpa, é Gálatas. Gálatas 6. No livro de Gálatas, Paulo está tendo um encontro com alguns gentios, pessoas que discordavam e que não tinham um olhar para a cruz como deveria ter. Pessoas que buscavam a salvação por obras ou simplesmente pela fé. E Paulo se levanta, mostrando sim que existia um motivo para a nossa salvação. Que tudo isso é importante, a fé e a obra, mas que tinha algo maior do que tudo isso para nos colocar em salvação, para salvar a humanidade, para salvar todos que queiram ser restaurado, ser redefinido em caráter, se aproximar a Deus. Gálatas 6 diz o seguinte nos versos, vamos ler a partir do vamos lendo a partir do verso, deixa eu ver se do 12, a partir do 14, diz assim: mais longe esteja de mim me gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. As pessoas aqui falavam, discutiam, que para ser salvo era necessário ser circuncidado. Mas Paulo se levanta e diz algo maior. Paulo veio colocar em ordem esse povo. E se levantando, Paulo diz que a salvação é um dom de Deus e que é por meio de Cristo Jesus. A pergunta que eu faço nesse momento a você: em quem você se gloria ou em que você se gloria? Na época de Paulo existiam pelo menos três nações principais, em que elas tinham suas bandeiras de glória própria. Nos dias do Novo Testamento havia três nações principais. Os gregos gloriavam pelas arquiteturas e diziam ao bom som que filósofos é aquele que governa além da existência do seu conhecimento. Os romanos se gloriavam em sua força, poder, direito e suas organizações. Os judeus se gloriavam em suas tradições religiosas, da sua herança com sinais externos e sua religião. Em Gálatas 6, que acabamos de ler, Paulo sugere uma outra razão de nos gloriarmos. Tudo o que vimos, nenhuma das três religiões mencionadas indicavam que a sua glória estava na cruz por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu gostaria de contar um fato ocorrido em abril de 1912. Um navio considerado Colossos dos Mares. O que quer dizer Colossos dos Mares? Grande, forte. Estou falando
do navio construído, chamado o Titanic, que no dia 10 de abril de 1912, fazendo o seu primeiro percurso, na madrugada da quinta-feira, ele colidiu na ponta do iceberg. O navio com as seguintes dimensões e características: 269 metros de comprimento, 29 caldeiras, 45 mil toneladas de ferro e aço. Era realmente o colosso dos mares, grande, oponente aos demais que existiam em sua época, mas luxuoso, ultrapassou todos os outros navios existentes naquela época. E nessa noite, quando foi atingido, os homens da casa de máquina viram que águas penetravam dentro do navio, na sua parte lateral, em toneladas. E assustados, alguns subiram para avisar que o barco tinha sido atingido, o navio tinha sido atingido e que a situação seria incontrolável. E dentre os passageiros se encontrava o presidente da empresa que organizava esse passeio, o comandante que guiava esse navio, um homem já aposentado de vasta experiência, e o engenheiro, o construtor deste navio. Quando as informações chegam até ele, o presidente, o dono do navio, questiona: impossível! O que você me diz disso? E o engenheiro diz com todas as letras: pelas informações que chegaram até a mim, esse navio será partido ao meio e afundará feito um V. E depois desta colisão, 40 minutos após a colisão, o início de sua colisão, as últimas luzes desse barco se apagaram e o colosso do mar afundou em seu último repouso. E ali 1.500 pessoas morreram. Algumas pessoas sobreviveram e retratam o pavor, a angústia que todos ficaram. E mais surpresos ficaram porque pessoas diziam, voltando a 2 anos atrás, panfletos foram distribuídos dizendo que o colosso do mar era um navio que nem mesmo Deus afundava. Era um navio inafundável. E para a surpresa de muitos que receberam aquele folheto e que se encontrava dentro do navio, não acreditava no horror que estava vivendo e que contemplava tamanha destruição. Angustiados, perplexos, sem poder ser salvos, muitos morreram em alto mar. Em quem você tem se gloriado? Em quem você tem colocado a sua vida para que outros guiem os seus passos, o seu destino? Precisamos, irmãos, acordar para a vida. Precisamos acordar que existe um mar ao nosso redor querendo nos engolir.
mar de requinte de crueldades, de angústias, por causa de nossas escolhas erradas na vida, pelos caminhos errados na vida que deixamos ser guiados por outras pessoas. Mas o verdadeiro caminho que você transita em segurança, esse você não tem buscado olhar para ele e nem tem deixado ouvir. Existe um barco, existe um colosso dos mares, o verdadeiro navio que pode atravessar as mais altas ondas e os mais fortes ventos. Você lembra do barco em que os discípulos estavam? Que está lá em Mateus 8, verso 26. Ondas fortes e ventos fortes colocaram temor nos discípulos de Jesus. E Jesus estava nesse barco. E segundo os estudiosos, altas ondas naquela época já se dirigiam para o original como tsunami, que é grandes ondas. E ali, aqueles homens que estavam convivendo com o próprio Jesus dia a dia, vendo ele curar cegos, fez aleijado andar, fez mudo falar, fez surdo ouvir, fez a mulher do fluxo de sangue cessar, multiplicou os pães e os peixes, ressuscitou pessoas, andou sobre as águas. Agora era uma pessoa, eram discípulos temidos com a força das ondas, a força dos ventos. E qual foi o seu socorro? Não foi um engenheiro, não foi o homem das máquinas, da casa de máquinas, não foi o presidente das organizações, não foi a confiança no almirante, não. Eles foram no local, na parte de baixo do barco, onde Jesus dormia, e gritaram: Senhor, Senhor, nos acuda, nós vamos morrer. E Jesus diz: homens de pouca fé. Jesus vai para a parte de cima do barco e acalma as ondas e os ventos fortes. É esse Cristo que devemos buscar quando nossa vida está em revoltos de ventos e de ondas. Ventos fortes têm sacudido a humanidade como uma folha seca de um lado para o outro, e vem desencadeando doenças e mais doenças, e pessoas têm morrido por depressão, por angústia. Pessoas têm buscado tirar a sua própria vida como solução dos seus problemas, quando o problema está bem pertinho de nós. Talvez você que não diz ser cristão, mas não conhece a palavra, não acredita que esse livro possa te transformar, te dar a sabedoria e afastar de você toda angústia que te leva a um declínio, que te faz tomar decisões erradas porque a tua mente está produzindo falsos resultados, falsas tomadas de decisões. Quando temos um encontro com a palavra de Deus, nós suportamos todas as adversidades dessa vida, porque sabemos que o que buscamos aqui é passageiro. E eu tenho uma mensagem muito boa para você, que diz assim, inclusive é um dos temas centrais das Santas Escrituras. Está aqui, é a inadequação de nossas confianças naquilo que passa. Todas as coisas do modo natural, elas perecem, ou seja, morrem. As riquezas voam. A fama é apenas um fôlego. O amor humano é limitado. Com frequência desapontadora, a juventude
além de prazer em todas estas coisas. Todas estas coisas que terminam em pó e desapontamento não sejam os eventos finais de sua vida. O conselho aqui é: não faça a sua felicidade depender daquilo que você pode perder. Irmãos, quantas pessoas têm colocado a sua felicidade em suas posses e bens? Quantas pessoas têm entrado em desordem mental, espiritual, relacional, profissional, familiar, porque de uma hora para outra perderam tudo e junto foi com eles, com estas coisas, a sua felicidade, o tesouro que estava no seu coração. Coisas. O cara tem um carro, o ladrão levou, o mundo desabou para ele. A pessoa tem uma casa de uma hora para outra, por causa de um circuito elétrico, a casa pegou fogo, o mundo caiu para ela. Eu sei que é doído, é angustiante, é. Mas a esperança e a fé naquele que diz: vinde a mim todos que estás cansado, oprimido, que eu vos aliviarei. Cadê sua fé? A fé nos leva a crer que tudo dará certo novamente. Não podemos esquecer do profeta Jó, que nos ensina muito sobre perdas. Jó perdeu todas as coisas, mas Jó não tem um sequer registro na Bíblia que Jó se afastou de Deus, que Jó desistiu de Deus. Ele até confrontou a Deus, porque sabia que era um Deus de providência, sabia que era um Deus que daria tudo que ele perdeu em dobro. E a Bíblia nos mostra que naquela provação que Jó passou, sequer um dia, um minuto, ele se afastou de adorar a Deus e agradecer por tudo que Deus tinha dado, mas sabia que não era Deus que tinha tirado. Era uma condição espiritual, uma disputa espiritual para realmente conhecer o caráter de Jó. A quem realmente Jó amava, as coisas ou a Deus? Jó amava a Deus. Jó perdeu gado, Jó perdeu casa, Jó perdeu filhos. Se você é um cristão e não conhece a história de Jó, eu te aconselho a você ler o livro de Jó. E se você ainda discordar do milagre da história de Jó, isso significa dizer que você não crê no Deus de providência. Não faz sentido você crer num Deus que você não vê e ter dúvida da capacidade desse Deus Criador devolver tudo, inclusive a vida a quem Ele quiser, da forma que Ele quiser, para qualquer pessoa. Isso não depende dos meus esforços nem do seu. Depende daquele que criou todas as coisas, que do nada faz tudo pelo poder de sua palavra. Mas, irmãos, a história da cruz, ela nos mostra coisas fabulosas. A cruz, ela expressa a largura e a profundidade de nossos pecados. Pecados que temos cometidos. Apesar dos escárnios, o que levou Paulo a se gloriar na cruz, ele aponta para mim, para você, pelo menos 5 motivos da nossa biografia como cristão. Como já sabemos, um diagnóstico errado leva a uma prescrição errada. Embora o pecado seja um conceito,
mais e mais estranho à nossa cultura, ele é um dos temas centrais das Escrituras. O mundo atual descartou a única charge obrigatória para nos livrar das mazelas. A cruz nos livra dos pecados e tentamos nos livrar dos pecados com ginásticas, com comportamentos tipo faça isso, faça aquilo e seus pecados serão perdoados. Na origem de nossa natureza pecaminosa, o salmista Davi diz assim, Salmo 51, ele diz: em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado tematicamente não tem nada a ver com atos, mas com estado e uma condição. Não somos pecadores porque pecamos, pelo contrário, pecamos porque somos pecadores. As Escrituras revelam a nossa natureza. Somos pessoas doentes, cegas, vaidosas, obscurecidas, inimigas, enganosas, vãs, carnal, corrompidas, corruptas. Tudo isso está inserido no ser humano após o pecado. Podemos nos olhar para o espelho e achar que não. O fato é que sofremos de uma doença silenciosa, assim como o câncer. Ela vem em silêncio. Quando damos por conta, já estamos no estado final. Segundo ponto que Paulo informa, a cruz mostra o nosso pecado e mostra quem é Deus, quem Deus é. Lutero diz o seguinte sobre a cruz: o homem está centralizado nele mesmo, menos servindo a Deus para atuar na sociedade e a qualquer área da vida. No fundo, buscamos obter vantagens pessoais. Na grande maioria das vezes não estamos servindo a Deus, estamos servindo a homens e usando a Deus. Em seu estilo irônico, Lutero dizia: a arrogância e a pretensão é a base amarga de todos os homens. Pense numa verdade. Terceiro ponto que Paulo aponta sobre a cruz. A cruz destrói todos os nossos ídolos. Declara a falência de nossos deuses humanos. Nós sofremos com a idolatria. As rebeliões são manifestas de várias formas. Ninguém precisa fazer um curso de como pecar, de como o pecado se produz, não é verdade? São muitas vias que buscamos para pecar. O próprio mandamento mostra. Dentre os 10, 6 ligados diretamente ao homem e os outros 4 quando pecamos diretamente para com Deus. Êxodo 20, versos de 3 a 17, está expresso os 10 mandamentos que Deus escreveu. Êxodo 31, 18 mostra que o próprio Deus não delegou essa tarefa a ninguém. Ele mesmo escreve em 2 tábuas e entrega a Moisés. Tábuas de pedras, porque são eternas. E a lei de Deus é eterna, muito embora o homem não aceite, muito embora o homem tenha transgredido 3 mandamentos dos 10, mas que aqui eu não vou relatar esse assunto. A cruz é o maior testemunho de quem somos. Podemos nos sentir como reis dos tronos, mas a realidade é outra. Deus é Deus tanto aqui na terra como no céu. A cruz nos mostra quem nós somos, mas Deus demonstra quem é, quem Deus é, na extensão, em largura
em profundidade, de amor, de poder para com todos nós. Ninguém pode olhar para a cruz e não ver, não consiga enxergar quantos pecados estão presos por leviandade. A cruz também aponta como devemos nos encontrar nos céus e a terra, porque esse é o desejo de Deus. A cruz religa Deus ao homem por meio da mensagem de Jesus Cristo. O Deus homem e a criatura se encontram pelo caráter divino vindicado e a cabeça da serpente foi esmagada. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, tragando a morte na vitória. O pecado entrou por Adão e o pecado foi exterminado pelo segundo Adão, a saber, Jesus Cristo. Pela graça de Deus, Jesus veio do paraíso, de onde todos nós fomos expulsos por causa do pecado. E para voltar à glória de Deus, só por meio daquele que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, Jesus Cristo. Irmãos, eu vou dizer uma frase para você que talvez você não tenha ouvido, mas é pura verdade. Se não fosse a cruz, a mensagem da cruz, a crucificação de Jesus Cristo, a humanidade teria enormes dificuldades de crer em Deus. Na mensagem da cruz, a sua mega seta, vertical e horizontal, indica que o céu, a vertical, é o repouso final para a humanidade. E que a seta horizontal, ela indica que devemos andar unidos na paz, no amor, no perdão, na união, para termos a plena felicidade de seguir a seta que indica o caminho celestial. E que esse próprio Cristo virá outra vez para levar o seu povo aos céus. Todos quantos queiram entregar a sua vida no tempo presente, para que no tempo oportuno possamos de fato estarmos no céu. Creia nisso. Quando olhamos para trás, podemos